A gente está vivendo um período de descarte político na nossa sociedade. Não muito de se admirar, é muito porque a gente vive apanhando da nossa política, e na nossa política recente, principalmente, a nossa população vem tendo várias decepções com escândalos, com problemas, com situações bizarras que acontecem na nossa política. Isso tem trazido um fenômeno para a nossa política que a gente pode chamar de repente de descarte político. O descarte político é o fenômeno que faz com que, automaticamente, assim que o cara assume um cargo político, ele deixa de ser ilibado. A partir do momento que ele tem carreira política, ele deixa de ser uma boa pessoa, ou um bom político, ou um bom profissional. O cara tem mandato, a gente passa a descartar ele como uma opção para resolver problemas, porque a gente entende que os problemas que estão em volta da gente na sociedade é culpa daqueles que estão no poder. Isso, de certa forma, é um grande perigo, porque a gente está começando a simplesmente descartar e generalizar todos os políticos que estão no poder e colocar todos eles no mesmo balaio, para dizer que nenhum deles vale a pena, que nenhum deles presta, porque todos eles estão no poder. Tenta entender, a gente simplesmente está descartando as pessoas porque elas já estão no poder, sem avaliar profundamente o que cada uma está fazendo dentro da sua posição, dentro da política. A gente não pode descartar a política, a gente tem que descartar o político. A gente tem que avaliar se o político está trabalhando, se ele está contribuindo, se ele está sendo efetivo e se ele está lá para realmente fazer a diferença. Além do que, tem muitas coisas que, para a gente resolver na sociedade, tem muitas coisas que, para a gente chegar a um resultado realmente bacana, que vai fazer efeito nas nossas vidas, a gente precisa de ações em longo prazo. Tem coisas que não se resolvem em um mandato, não se resolvem em 2 mandatos, tem coisas que precisam de trabalho a longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente sabe que a educação é um dos principais pilares na sociedade que faz com que a sociedade se desenvolva e seja melhor. Com uma educação bem estabelecida, com uma educação rígida, com uma educação bem endossada, você tem seres humanos melhores, seres humanos mais capacitados, pessoas que vão contribuir melhor na sociedade e que automaticamente vai fazer com que a gente viva melhor em sociedade. Não muito diferente, não muito de se admirar, os países europeus que têm um índice de educação muito melhor têm uma sociedade mais desenvolvida. Por quê? É aquele cidadão, cara, falando aqui de uma forma bem rasa, é aquele cara que não joga o papelzinho no chão, entendeu? Ele não joga lixo no chão, ele joga lixo na lixeira. É o cara que não age por pequenas corrupções. E isso faz com que a sociedade seja melhor. Por quê? Porque a educação gerou melhores seres humanos para aquela sociedade, que vão fazer uma sociedade melhor, porque essas pessoas vão ocupar cargos na sociedade. Aqui no Brasil, a gente não tem muitos políticos que são realmente engajados com a educação ou que querem levantar essa pauta da educação. Porque trabalhar com educação não rende resultados em curto prazo, rende só em longo prazo. Então, muitas vezes, o político não quer se envolver com a educação, não quer comprar essa briga, porque sabe que é um processo lento. Eu vou dar um exemplo. Imagine que eu criei agora um bom projeto que vai endossar a educação no Brasil, que vai fazer com que a educação pública, por exemplo, melhore 70%. Então o aluno da base, ele vai ter uma educação muito mais rica, ele vai aprender muito melhor, ele vai ter uma estrutura muito melhor. É um projeto muito bacana esse, que se eu conseguir subir mais 70% da qualidade da educação, com certeza isso vai influir e impactar na nossa sociedade no futuro. Porém, para a gente conseguir ver o resultado desse meu trabalho, desse meu projeto na educação, eu vou precisar de pelo menos uns 12 anos. Imagine que esse garoto começa no ensino fundamental e o projeto de educação desse aluno só vai afunilar lá na faculdade. Ou seja, ele vai começar ali com 7 anos de idade mais ou menos, e quando ele estiver lá para uns 18, 19, é que ele vai entrar na faculdade através desse projeto que endossou a educação, que melhorou o espaço de educação para ele e que fez com que o caminho até a faculdade se abrisse. Se eu tenho um mandato de 4 anos, como é que eu vou poder usar essa ferramenta para falar para as pessoas: olha, gente, eu tô trabalhando, olha esse projeto aqui, tá acontecendo, vocês não estão vendo ainda, mas está acontecendo. E, infelizmente, é o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas que estão na política, que trabalham com educação. Elas acabam perdendo um pouco da credibilidade, porque as pessoas não conseguem ver esse trabalho na prática, e aí acabam perdendo força, porque elas precisam de 1, 2, 3, às vezes 4 mandatos para conseguir ver o reflexo desse trabalho na educação acontecer para dentro da nossa sociedade. É muito complicado você simplesmente definir que assim, se esse cara tá no poder, tira porque ele não vale nada, descarta, a sociedade tá ruim, a educação tá ruim, a saúde tá ruim, descarta. Cara, calma, avalia. Esse cara tá há 12 anos lá no Congresso, mas quantos projetos ele tem? O que ele já fez para contribuir para a sociedade? Ele realmente é ativo? Ele tá participando ativamente para contribuir para a sociedade? Se esse cara tá lá e tá fazendo, qual é o sentido de você tirar o cara que tá trabalhando, que tá indo bem, para colocar um outro que vai zerar todo o trabalho, que vai ter que começar do zero? E muitas vezes a gente acaba caindo no discurso populista de alguns candidatos que entregam pra gente aquilo que a gente quer ouvir, mas na realidade ele não tem realmente experiência para contribuir. E aí a gente bota no poder pessoas que são totalmente incapazes de estar naquela posição, porque a gente acaba caindo no discurso que a gente quer ouvir que o cara falou. Então tem que ser avaliado. Não adianta
adianta simplesmente a gente pegar um cara que não tem experiência nenhuma, ou que o cara não tem nenhuma bagagem que endosse a vontade dele de ser parlamentar, só porque a gente acaba caindo no discurso do cara. Muito cuidado com isso. Tem um critério na hora de decidir, de falar que vai botar um candidato Y ou X no poder, porque determinadas posições exigem um conhecimento do cara que vai influir e vai impactar diretamente na sua vida, na nossa sociedade. A gente estava aqui na minha cidade por muito pouco de colocar um dono de empresa de construção para ser prefeito, sendo que ele não tem experiência pública nenhuma. Ele tem a experiência de gerir o negócio dele e de gerar lucro com isso. A gente sabe que mexer com dinheiro público, a gente não tá falando de lucro, a gente tá falando de benefícios para a sociedade. E a visão dele era muito mínima sobre o que é a cidade. Por muito pouco, esse cara não tava levando a sociedade no bico aí. Tem um pouco de critério, não cancelem a política dessa forma, cancelem maus políticos, maus candidatos, pessoas que têm pouco a contribuir. Participem mais do processo, avaliem melhor, tentem entender o histórico e estejam vocês acima desses caras. Não deixem que eles ganhem espaço. É você que bota o cara lá. Então fique você acima dele, seja melhor e mais esperto do que ele. Você tem toda a capacidade de fazer isso acontecer e de melhorar para nossa cidade, beleza? Essa é só a minha opinião, eu agradeço muito a sua participação. Um abraço, tamo junto.